Olá, estimado irmão, estimada irmã, estimado amigo, estamos aqui para o estudo de mais uma lição de muita importância para a nossa vida. Um novo e vivo caminho. Então, o conflito dos séculos começou no céu, o conflito entre o bem e o mal, entre Satanás contra Deus. Satanás querendo ser maior do que Deus, e esse conflito foi trazido à terra. O homem aceitou as sugestões e as tentações de Satanás e também caiu no pecado, transgredindo a lei do Criador, transgredindo a lei de Deus. E o homem, nesta condição de pecado, estava condenado eternamente à morte. Agora surge um novo caminho. Agora surge o plano B. Agora surge o plano de resgate à humanidade caída, esse plano que foi feito antes da fundação do mundo. Cristo é o caminho, Cristo é a solução para o problema do pecado, Cristo é a solução para os nossos problemas, Cristo é a solução para a humanidade perdida, para a humanidade caída no pecado, porque Cristo é a verdadeira religião, Cristo é quem nos religa de volta ao Pai. Cristo, por sua morte, reconciliou o ser humano a Deus. O ser humano que estava destituído da graça do Senhor, da presença de Deus por meio de Cristo agora, por meio da sua morte, aceitamos os seus méritos. Então, em Cristo, nós temos acesso de volta a Deus, de volta à oportunidade de ter a vida eterna. Em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, o ser humano pode encontrar novamente a salvação. Diz assim, Romanos 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, mesmo sendo inimigos de Deus, mesmo vivendo no pecado, tendo caído no pecado. Mas a todo aquele que aceita os méritos de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, este é reconciliado com Deus e este encontra a vida eterna por meio de Cristo. Então, Cristo nos reconcilia a Deus. Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, nos mostra o caminho de volta ao Pai, nos mostra o caminho de volta à eternidade. Tendo um relacionamento com Cristo Jesus, nós podemos trilhar esse caminho. Ao contemplar constantemente a Jesus com os olhos da fé, seremos fortalecidos. Então, só seremos fortalecidos ao termos um relacionamento íntimo com Deus, com Cristo Jesus dia a dia, contemplando Jesus constantemente com os olhos da fé. Deus fará as mais preciosas revelações ao seu povo faminto e sedento. Eles descobrirão que Cristo é um Salvador pessoal. À medida que se alimentam da palavra, descobrem que ela é espírito e vida. Estamos estudando a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada diariamente. Estamos nos alimentando da palavra de Deus, do próprio Cristo. A palavra destrói a natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Precisamos lutar contra o pecado. Para lutar contra o pecado, precisamos estar em íntima comunhão com Cristo Jesus, diariamente, estudando a sua palavra. Pelo poder da sua palavra, serão destruídos na nossa vida a natureza carnal. Ódio, inveja, rancor, iras, e comunica nova vida em Cristo Jesus. Pela transformadora agência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. Então, aquele que busca íntima comunhão com Cristo através do estudo, da oração, íntima comunhão estudando a sua palavra, a imagem de Deus é reproduzida na vida desse discípulo. E ele irá praticar as obras de Cristo na sua vida. Assim ele se torna uma nova criatura. Somente contemplando a Cristo é que alcançamos verdadeira vitória sobre o mundo, o pecado e o diabo. Então, somente Cristo é a saída para as nossas vidas, para os nossos problemas neste mundo. Nos apeguemos a Ele. O primeiro tópico vem nos falando a rocha dos séculos. A letra A. Que ilustração a Bíblia usa para descrever a força do fundamento da fé cristã?
Êxodo 17, 5 e 6, Deuteronômio 32, 4, 1 Coríntios 3, 11, 1 Coríntios 4, verso 10. Irmãos, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vemos que de forma ilustrativa, Cristo é chamado a rocha eterna. Cristo é chamado a pedra fundamental, a pedra angular. Então, Cristo é o fundamento da verdade. Cristo é o fundamento da verdadeira igreja. Cristo é o fundamento da nossa fé. Ele é a rocha sobre a qual está fundada a fé do verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão, ele tem Cristo como fundamento. E a sua igreja, a sua verdadeira igreja, o tem como fundamento. Cristo é o fundamento da verdade, porque ele é a verdade. Então nós podemos ver Deuteronômio 32, verso 4, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são juízo. Todos os seus caminhos juízo são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Então vemos aqui o caráter de Deus, né? A rocha significa força, a rocha significa eternidade. Os princípios de Deus são eternos. O caráter de Cristo é eterno, forte e eterno. Juízo, força, justiça, reto. 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então o fundamento da verdade é Cristo Jesus. A nossa vida deve estar fundada em Cristo Jesus. A igreja deve estar fundada em Cristo Jesus. Tudo que está fora disso não é a verdade. Então nós devemos seguir a Cristo, os seus ensinos, a sua prática, a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então deve ser quem nos conduz. 1 Coríntios 10, verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia a pedra, e a pedra era Cristo. Nós podemos ver também no deserto uma ilustração de Cristo, quando Moisés foi orientado pelo próprio Deus a bater na rocha, para que a rocha produzisse água, para dar água aos sedentos do povo de Israel que estavam passando, sede naquele momento ali no deserto. E Moisés feriu e a rocha deu água para os sedentos. E aquela rocha simbolizava a Cristo, a obra de Cristo em favor da humanidade também, o caráter de Cristo, saciando a sede espiritual das pessoas hoje, E hoje Cristo quer saciar a nossa sede. Hoje Cristo, que é a rocha eterna, quer nos saciar da verdade, quer nos saciar de tudo aquilo que pode nos levar para o reino da sua glória, para a salvação. Hoje Cristo quer saciar a nossa sede espiritual. Quantas pessoas estão sedentas da verdade, sedentas de compreender a palavra do Senhor? Devemos apresentar a Cristo a essas pessoas. Ele é o fundamento da fé cristã, ele é a rocha eterna, ele é o fundamento da igreja verdadeira, ele é o fundamento da fé de todo verdadeiro cristão. Cristo Jesus deve ser a base da nossa fé. Aquela rocha simbolizava aquele que por sua morte faria com que correntes vivas da salvação fluíssem para todos os que têm sede. As palavras de Cristo eram a água da vida. Ao ferir a Cristo, Satanás pensou em destruir o príncipe da vida, mas da rocha ferida fluiu água vida. Então Satanás pensou que ao matar Cristo, ao Cristo morrer, ele tinha vencido. Ele tinha destruído o príncipe da vida, mas pelo contrário, Cristo ferido, Cristo aqui sacrificado, trouxe vida a todos aqueles que nele crê, Fluiu água viva, e essa mesma água viva está à disposição de cada um de nós. Todos aqueles que acreditam em Cristo, todos aqueles que se colocam nas mãos do Senhor, no Cristo crucificado e ressurreto, esse recebe a água viva e nunca mais terá sede espiritualmente, se tornará uma pessoa forte, uma pessoa que tem a sua vida construída sobre a rocha que é Cristo Jesus. A letra B, como e por que Jesus escolheu vir a este mundo? Lucas 2, de 9 a 12. Então, irmãos, Cristo Jesus fez uma escolha.
Quando o homem pecou, o plano da redenção, o plano de resgate entrou em ação. Então nós vemos aqui a execução do plano da redenção, o plano da redenção sendo colocado em prática. Cristo viria ao mundo para morrer em prol da humanidade. O Criador viria morrer em prol da criatura. Então nós podemos ver aqui a condição de Cristo. Cristo nasceu de um ser humano, de uma mulher. Cristo se rebaixou ao ponto mais humilhante de todos, né? Se tornou um ser humano, a raça pecadora. Cristo veio, depois da criação, em muitos anos, 4.000 anos depois do pecado, recebeu toda a carga genética do ser humano, todo o pecado em seus ombros, os defeitos do ser humano estavam sobre ele. As tentações do ser humano estavam sobre ele, mas ele não pecou, né? Cristo foi fiel, foi perfeito na sua obediência. Cristo, então, venceu. Ele veio como uma criança, um bebezinho independente da sua mãe, e ele escolheu se humilhar em favor de cada ser humano, em favor de cada pecador, em favor da minha pessoa, em favor da sua pessoa. Cristo morreu por cada um de nós. Para quê, irmãos? Escolheu vir para este mundo para quê? Para salvar seres humanos caídos, para salvar pecadores. Tudo isso foi por amor, que ele sofreu em nosso lugar. Nós podemos ver aqui em Lucas 2, 9 a 12, né? Não temais, os anjos dizendo para os pastores naquela noite: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Então Cristo desceu ao mundo, né, na situação mais degradante. Nasceu numa manjedoura, num curral de animais, né? Foi rejeitado desde o nascimento pelos homens também. Teria sido uma humilhação quase infinita para o Filho de Deus ter assumido a natureza do homem quando Adão ainda permanecia inocente no Éden. Entretanto, Jesus aceitou a humanidade após 4.000 anos de pecado terem enfraquecido a espécie humana. Como todo filho de Adão, ele aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Esses resultados se revelavam na história de seus ancestrais terrestres. Ele assumiu essa carga genética para compartilhar nossas tristezas e tentações e nos dar o exemplo de uma vida sem pecado. Então Cristo compartilhou conosco, ele sabe da nossa dor, sabe tudo que nós passamos, as tentações que enfrentamos, ele se compadece de nós, mas em tudo ele foi vitorioso, sem pecado. O segundo tópico, operando milagres. A letra A. O que devemos entender sobre a pessoa que prepararia o caminho para o Messias? Como sua obra se relaciona com os milagres? Malaquias 4, verso 5, Mateus 11, verso 14, Lucas 7, 28, João 10 e 41. Então, irmãos, nós temos aqui a obra feita por João Batista, aquele que preparou o caminho, apresentou o Messias à nação judaica, para que Cristo implantasse então o seu ministério. Nós temos aqui João Batista, que veio no espírito de Elias, ou seja, no espírito de fidelidade ao Senhor. Ele é chamado do segundo Elias, né? Veio no espírito de fidelidade e também representa a obra do povo remanescente de Deus, que é o terceiro Elias. O povo de Deus também, nesses últimos dias, deve representar, né, esse espírito de Elias, esse espírito de fidelidade, esse espírito, né, que representa bem a obra do Senhor, que prega a palavra de Deus e que prepara o caminho para a volta de Jesus. Então, nós devemos entender como era o homem que preparou o caminho para Cristo. Nós temos aqui como era a vida de João Batista, uma vida simples, uma vida pacata, uma vida voltada para a obra do Senhor. Ele preparou o caminho para
primeira vinda de Cristo, preparou o caminho do Messias, para que o Messias vinha, né, trazer as mensagens. Isaías já antes profetizou, preparou também o caminho para a volta, para a vinda do Messias. João Batista preparou o caminho para que o Messias pudesse introduzir a sua obra naquele momento na nação judaica. Essa é a situação. E João Batista então tinha uma vida pacata, uma vida tranquila, pregava o evangelho, chamava o pecado pelo nome, falava a verdade para as pessoas, não ficava com medo, arrodeando, né? Chamava o pecado pelo nome, chamava as pessoas ao arrependimento. E ele mostrou à nação judaica que Cristo era o verdadeiro Messias e a sua obra, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João, nós vamos ver aqui nos textos, Malaquias 11, verso 14. Eis que eu vos... Malaquias 4, verso 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Mateus 11, verso 14. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Então, Cristo estava falando sobre João, que ele viria no espírito de Elias, no espírito de fidelidade, no espírito de verdade, né? Que falaria a vontade do Senhor, que pregaria com todo fervor a mensagem. Lucas 7, 28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. João 10, 41. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, deste era verdade. Então nós vemos aqui a obra de João. João veio preparar, então, o caminho para introduzir o trabalho do Messias. O caminho do Messias. João ele não operava milagres, nem prodígios, nem milagres, mas ele falava a palavra da verdade. Chamava as pessoas ao arrependimento, pregava o verdadeiro evangelho eterno, mostrava ao mundo Cristo, pregava a verdade, apontando às pessoas o único caminho da salvação, Cristo Jesus. Arrependei-vos e convertei-vos. Essa era a pregação de João Batista, não com prodígios nem com milagres, mas firmado na palavra de Deus. Então nós vemos aqui, a vida de João era uma vida de repreensão aos líderes judeus que falavam em nome de Deus, mas praticavam, transgrediam a palavra do Senhor, praticavam coisas contra a palavra do Senhor, transgrediam a lei de Deus e a palavra do Senhor. E ele veio então representando o espírito de Elias também. E hoje o povo remanescente do Senhor deve também vir representando no espírito de Elias, o terceiro Elias. Um povo que prega a verdade, que chama o pecado pelo nome, que mostra a verdade, mostrando a Cristo, a obra de Cristo, a salvação em Cristo Jesus. E nós vamos ver aqui como era a vida de João. João se afastou dos amigos, dos luxos da vida, a simplicidade da sua roupa. João se afastou daqueles amigos que o levariam para o pecado, mas buscou ter uma vida de recato, uma vida que o levava mais e mais a estar na presença de Deus. Ele usava uma túnica de pele de camelo, era uma repreensão permanente à extravagância e exibição dos sacerdotes judeus e do povo em geral. Sua dieta totalmente vegetariana, composta por gafanhotos e mel silvestre, era uma repreensão à transigência com o apetite e com a gula que se espalhava por toda parte. Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, do mesmo modo que João veio no espírito de Elias, a fim de preparar o caminho para a primeira vinda de Cristo. Então, o remanescente dos últimos dias também deve estar no espírito de Elias, o terceiro Elias, e agora vive uma vida simples diante de Deus. A sua roupa não é uma roupa extravagante, mas uma roupa, que condiz com a palavra do Senhor, vive de acordo com os princípios sagrados e tem uma alimentação conforme a palavra do Senhor. E prega sobre essa boa alimentação, restaurando os princípios eternos, as veredas antigas, assim como João veio no espírito do fiel Elias, o povo de Deus remanescente nos últimos dias,
deve trabalhar por essa obra de reforma na vida de cada ser humano e levar essa mensagem a outros. A letra B, que atividades de Jesus muitas vezes levavam as pessoas a confiar nele como o Messias, João 6, verso 2, 26 e 30. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus respondeu-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti, que operas? Então, irmãos, muitos só confiavam em Cristo por causa dos milagres que eles viam, né? Das multidões que estavam ao seu redor, da multiplicação dos pães. Muitos tinham a vontade de receber os benefícios de estar ao lado de Cristo, mas não tinham convicção da sua verdade. João não pregava prodígios e milagres, mas pregava a verdade da palavra do Senhor. Não fazia prodígios e milagres, mas pregava a verdade do Senhor, a verdade pura da palavra de Deus, preparando o caminho para a obra do Messias. E agora as pessoas que encontraram Jesus, muitos ali estavam atrás de Jesus apenas pelos benefícios, pelos pães que queriam encontrar, pelos milagres físicos, milagres exteriores, né? As pessoas aceitavam os milagres de forma exterior, né? De forma que demonstravam apenas o seu interesse próprio, deixavam a palavra da verdade de lado, mas queriam ser transformados, né? Às vezes ser curado de alguma enfermidade externa, mas não criam na verdade, na palavra de Deus que transforma a pessoa de dentro para fora. E essa era a obra de Jesus, transformar a pessoa realmente de dentro para fora. Jesus fez milagres, com certeza. E Deus pode fazer milagres, com certeza fará. Mas a fé do verdadeiro cristão não deve estar baseada em milagres, mas sim no que está escrito. Está escrito na palavra do Senhor. Então, queriam uma transformação física exterior, mas não aceitavam a palavra da vida que transforma todo o ser de dentro para fora. Muitos são assim, seguem a Jesus apenas por interesse. Qual é a nossa condição? Estamos atrás de Jesus apenas para ter um carrão do ano, apenas para conseguir os milagres exteriores? Ou estamos seguindo a Jesus pela convicção da verdade, da sua palavra, que transforma a vida, o entendimento, da nova visão, além do alcance? O que nós estamos fazendo? A letra C. A que perigo nos expomos quando confiamos em milagres como fundamento para a nossa fé? Mateus 24, 24, Apocalipse 16, 13 e 14, Apocalipse 13, de 11 a 14. Então, irmãos, nós podemos correr perigo, porque Satanás hoje, ele opera muitos e grandes milagres, prodígios e milagres. Então, nós não devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança somente em milagres. Deus pode fazer milagres, sim. Mas a base da nossa fé é Cristo Jesus, os seus ensinamentos, a Bíblia Sagrada, os princípios eternos que regem o governo de Deus. E não milagres. Se Deus quiser, Ele pode fazer. Mas se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. E uma das características dos últimos dias é que Satanás vai entrar por esse lado, né? Vai operar prodígios e milagres para tentar enganar a muitos, e muitos cairão. Aqueles que não estão firmados na verdade. Muitos usam então a palavra de Deus para fazer prodígios e milagres. São os falsos profetas. Usam a palavra de Deus para fazer prodígios e milagres, né? Fingem usar a palavra de Deus, mas eles são desobedientes à palavra do Senhor, desobedecem à lei de Deus, não vivem de acordo com os princípios da palavra do Senhor, mas dizem produzir prodígios e milagres. É Satanás atuando por meio desses agentes para descredibilizar a palavra do Senhor. São falsos profetas, pois transgridem a palavra de Deus, né? Os mandamentos do Senhor, os fundamentos da fé cristã. Nós devemos estar firmados no assim diz o Senhor, está escrito, né? Então Satanás nesses últimos dias ele usará Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Apocalipse 16, 13 e 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios,
os quais vão ao encontro de reis de todo mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus poderoso. Apocalipse 13, de 11 a 14. Faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Então nós vemos aqui Satanás nesses últimos dias operando por meio de sinais, por meio de milagres e maravilhas, e muitos, estão sendo enredados por essa situação. Os falsos profetas estão aí operando prodígios, mas não vivem segundo a palavra do Senhor. Se possível, Satanás enganará até os fiéis. Nós devemos tomar cuidado, enganaria até os fiéis, Então, é algo assim esplendoroso que Satanás faz. E fará, ao final, personificando em pessoas mortas, uma forma de espiritismo moderno, e falando contra a palavra do Senhor. Mas as pessoas mortas, pelo que nós já estudamos, que está na palavra de Deus, elas não têm a sua consciência mais, estão no pó da terra, esperando aquele grande dia da ressurreição. Então Satanás, ele, se possível, enganará até os escolhidos, e ele usará falsos milagres para enganar a muitos, e ele personificará pessoas e também o próprio Cristo antes da volta de Jesus. Então o verdadeiro cristão, ele deve ter a sua vida, a sua fé baseada na palavra de Deus, nos princípios eternos e não em prodígios e milagres. Deus faz sim milagres, mas ele respeita os seus princípios eternos. A base da fé do cristão é a palavra do Senhor. O povo de Deus não encontrará segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará as maravilhas que serão realizadas. Muitos ficarão face a face com espíritos de demônios personificados, entes queridos ou amigos que declararão as heresias mais perigosas. Esses visitantes atrairão nossas mais ternas simpatias e farão milagres para apoiar suas alegações. Devemos estar preparados para enfrentá-los com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que tais aparições são espíritos de demônio. Nenhuma falsidade simples é aqui predita. As pessoas são enganadas pelos milagres que os agentes de Satanás têm poder para operar, e não por aquilo que fingem fazer. O terceiro tópico, a letra A. O terceiro tópico nos fala o Calvário. Letra A. Que crise de fé acabaria por crucificar Jesus Cristo? João 6, 51 a 53, Mateus 27 e 22. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e se não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então, Cristo Jesus aqui falou até uma passagem sobre a Santa Ceia, quando nós temos parte com Cristo através dos emblemas sagrados. E Cristo começou a pregar o seu ministério, e ele pregava de si mesmo como o Salvador do mundo. Os líderes judeus, fariseus, saduceus e outros mais ouviam as palavras de Jesus, ouviam as palavras da verdade, mas rejeitaram a palavra da verdade, rejeitaram a palavra do Criador. Por quê? Porque Cristo pregava sobre si mesmo, sobre a sua obra, mas aqueles líderes judeus, eles não estavam familiarizados com a palavra do Senhor. Se estivessem familiarizados com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus diariamente, eles discerniriam a obra do Messias e veriam em Cristo o Messias, e a obra do Messias, do Salvador do mundo, na vida de Cristo Jesus. Mas como eles não estavam familiarizados com a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, os ensinos dos preceitos eternos, as profecias, eles acabaram por criar uma crise com Cristo Jesus. Os judeus entenderam que Cristo estava blasfemando, estava ofendendo os princípios dos seus regimes internos, Como eles não tinham, então, a palavra de Deus como fundamento em seus corações, eles
então não reconheceram a obra de salvação em Cristo Jesus. Por quê? Porque não estavam com a clareza da palavra de Deus na sua mente. Então surgiu uma crise entre eles. Eles não estavam familiarizados com os ensinos bíblicos. Então eles não compreenderam a mensagem do Salvador para a vida deles. Então estabeleceram essa crise e por fim Cristo foi crucificado, o Salvador do mundo. Acabou então passando por todo aquele sacrifício. Nós podemos ver os preceitos dos fariseus era mais profundo, o preceito dos fariseus era mais profundo do que as suas perguntas revelavam, pois estavam enraizados na perversidade do seu coração. Então, aqueles homens viviam com a perversidade em seu coração, pensavam mais no seu eu, né? Na sua posição. Eles revelaram, ao descrer da palavra de Cristo, revelaram então a sua incredulidade na palavra de Deus também, a sua descrença, a sua incredulidade, e mostraram que não estavam familiarizados com a palavra do Senhor. E eles então demonstraram toda essa situação. Cada palavra e ato de Jesus despertava rivalidade neles, pois o espírito que nutriam não encontravam qualquer correspondência em Cristo. Os judeus incrédulos se recusavam a entender qualquer detalhe além do significado mais literal nas palavras do Salvador. Não entenderam a mensagem que Cristo estava trazendo sobre a salvação, sobre o seu próprio ministério como Messias. A lei levítica os proibia de provar sangue, e por isso entenderam que as palavras de Cristo eram uma ofensa a esses princípios e debateram o assunto entre eles. Então vemos a sua total incredulidade na mensagem de Cristo e a sua ignorância a respeito do trabalho do Messias profetizado na palavra do Senhor. Irmãos, nós podemos estar na igreja, mas podemos estar desconhecendo o dono da igreja. Nós podemos estar na igreja, mas não conhecemos a Cristo e a sua palavra. Isso pode estar acontecendo nos dias de hoje, podemos estar lutando contra a obra do Senhor, mesmo falando que somos da igreja, líder de igreja e outras situações, né? Precisamos tomar cuidado, podemos estar desconhecendo a palavra do Senhor, porque nós não tiramos tempo para estudar a palavra de Deus, não conhecemos os princípios da palavra do Senhor, e podemos então estar trabalhando contra o próprio Deus, assim como os líderes judeus, ao ponto de levarem Cristo à morte, ao seu sacrifício. A letra B, porque Jesus escolheu morrer. Porque Jesus escolheu morrer, Hebreus 9, 22, Apocalipse 7, 14. Irmãos, porque a transgressão da lei só se paga com a vida. Porque, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Todas as coisas, né, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem sangue não há derramamento, não há a remissão, não há o perdão dos pecados. Então, somente por meio do sangue se pagaria o preço da transgressão. E Cristo, então, irmãos, ele escolheu por amor. Ele nos deu essa oportunidade de sua graça. A lei de Deus foi transgredida, Cristo ofereceu a graça, né? O próprio Cristo, o próprio Criador, viria morrer no lugar da criatura para restabelecer a ordem correta, da harmonia, da perfeita obediência à lei de Deus. E pelo seu sangue, então, ele traria a remissão dos nossos pecados para restaurar a vontade de Deus, da sua lei perante o universo. Cristo Jesus, então, por amor e pelos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, ele viria ao mundo, morreria para perdão dos nossos pecados, para que, segundo Apocalipse 7, verso 14 e Hebreus 9 e 22, lavássemos no seu sangue as nossas vestes, né? As nossas vestes corrompidas significam o nosso caráter sujo, pecaminoso, mas seríamos lavados no sangue de Cristo. Cristo escolheu morrer, irmãos, para nos dar a oportunidade de remissão dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados, restauração de vida, transformação de vida, lavar a nossa justiça própria no sangue do Cordeiro, transformar essa vida manchada pelo pecado em uma vida pura, santa diante de Deus, né? Remissão dos nossos pecados, reconciliação entre o homem e Deus, religar aquilo que havia se rompido, né? Então, ao morrer, Cristo reconciliou o ser humano com Deus,
religou o ser humano a Deus e precisamos manter então esta comunhão com Cristo. Ele é o elo, ele é a ligação entre Deus e os homens. Devemos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro. Podemos nos apegar aos méritos do sangue de Cristo pela fé. Desse modo, pela sua graça e poder, podemos alcançar forças para vencer nossos erros, nossos pecados e nossas imperfeições de caráter. E finalmente obteremos a vitória por ter lavado nossas vestes no sangue do Cordeiro. Significa que aceitamos os méritos de Cristo e lavamos o nosso eu, a nossa justiça própria, né? Nós tiramos, deixamos os méritos de Jesus dominar a nossa vida. A letra C, será que a morte de Cristo levou as pessoas a confiar nele como Salvador? Lucas 24, verso 2 e 3 e 21. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, muitos que estavam com Cristo no seu ministério, quando da morte de Jesus, alguns duvidaram então que Cristo voltaria à vida. Faltou-lhes a fé, faltou-lhes verdadeiramente a fé. Quando Cristo estava ao lado, tudo era mil maravilhas, né? Mas quando houve a provação, houve a grande crise, a morte do Calvário. A fé daqueles homens foi provada e muitos ali se desanimaram. Muitos viram apenas o lado sombrio e não se lembraram da promessa de Cristo. Se lembraram, mas não tinham forças, né? Será que era verdade? Muitos estavam ali, mas às vezes não confiavam 100% no Salvador. Então, foi preciso Jesus operar o milagre da ressurreição, né? Ele voltou, né? Cristo veio novamente à vida e trouxe esperança para aqueles desanimados, para aqueles que não estavam com a fé 100%. Então, por falta de fé, quase desistiram. Por falta de fé, desanimaram. E muitas vezes esse também é o nosso quadro, né? Quando nós passamos por situações, diversos momentos de desânimo, né? Situações desanimadoras na nossa vida. Mas devemos viver pela fé, irmãos. Crer na palavra e na promessa do Senhor até que Ele volte. Mesmo em momentos de crises que nós iremos passar também. Momentos em que nós não vemos soluções. Momentos em que a solução não está aparente. Cristo ressurgiu e trouxe nova esperança para a vida daqueles homens. E nós também devemos confiar na promessa de Salvador, que a sua vinda está breve. E ele, como sol da justiça, trará salvação a todas as pessoas. Após a morte de Cristo, o desânimo quase derrotou os discípulos. Após a morte de Cristo, o desânimo quase derrotou os discípulos. O mestre havia sido rejeitado, condenado e crucificado. Os sacerdotes e principais declararam com desprezo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. O sol da esperança dos discípulos havia se posto no horizonte e a noite caiu sobre o coração deles. Frequentemente repetiam estas palavras e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. O quarto tópico vem nos falando sobre a ressurreição. A letra A, que tipo de fundamento Jesus é para o crente? Mateus 16, verso 18, Efésios 2, 19 e 20, 1 Pedro 2, 5 e 4. Aqui renasce a esperança, né? A ressurreição de Cristo. Para o crente, Cristo é a pedra fundamental. Para o crente, Cristo é a rocha eterna, onde nós construímos a nossa vida. A nossa base de vida está em Cristo Jesus. Ele é o fundamento da nossa vida. A pedra eternal, a pedra de esquina, a principal pedra que dá sustentação a uma construção. Cristo é comparado a essa pedra, ele é chamado na Bíblia de rocha eterna. A pedra de esquina, né? A principal pedra, aquela que é a base principal. Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, eu te digo que sobre esta pedra, que era o próprio Cristo, você deve construir a sua base de vida. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua vida.
sobre a igreja do Senhor. E Cristo hoje faz o mesmo convite para nós, né? Deixe que eu cuide da sua vida, construa a sua vida sobre a minha vida, né? Eu sou a rocha, onde você deve ter a base da sua vida, o fundamento sólido para o seu ser. Então nós devemos, né, estar firmes em Cristo por meio da fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, buscar da palavra de Deus. E nós também nos tornamos pedras vivas ao nos relacionarmos com Cristo. Nos tornamos pedras vivas, né? Passamos a ter o mesmo caráter de Cristo e podemos ter a vida eterna em Cristo Jesus por meio do seu sacrifício. Qual é a importância de um Salvador vivo para a nossa fé? 1 Coríntios 15, de 12 a 20. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, irmão, se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa esperança seria em vão. Mas Cristo prometeu e cumpriu a sua palavra. Cristo ressuscitou. Olha, dentro de 3 dias voltarei à vida. E a ressurreição de Cristo nos dá ânimo, a ressurreição de Cristo nos dá fé, a ressurreição de Cristo restaura a nossa fé, né? Na salvação em Cristo Jesus, nos dá esperança. Então, como Cristo ressuscitou, Ele nos dá esperança de vida, Ele se tornou, então, esperança, Ele fortaleceu a nossa fé, e Ele se tornou, então, primícia dos que dormem. Essa é a importância, né? Cristo voltou à vida, então trouxe toda a fé, toda a esperança, porque a profecia se cumpriu. O Salvador viria morrer, ressurgiria e salvaria toda a humanidade. A nossa fé fica forte porque vemos o cumprimento da palavra de Deus em Cristo Jesus, o cumprimento da palavra de Deus, na verdade, em Cristo Jesus, não somente para essa vida, mas para a vida eterna. Nós podemos ver, então, se cumprindo em Cristo Jesus a esperança de todo cristão, a esperança para nós, porque Cristo ressuscitou. Então, todos os fiéis que morreram em Cristo Jesus e que morrerem em Cristo Jesus têm a oportunidade de salvação, assim como Cristo ressurgiu da sepultura, como primícia da ressurreição. Todos aqueles que morreram fiéis à palavra de Cristo Jesus também ressuscitarão primeiro. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança, ressuscitarão para a vida eterna. A letra C. Sabemos que a morte de Cristo traz reconciliação. Além disso, o que sua ressurreição traz? Romanos 8, 5, de 8 a 10. João 11, 25 e 26. Mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isso? Irmãos, a ressurreição de Cristo nos reconciliou com o Pai. A ressurreição de Cristo nos religou a raça humana a Deus. Todo aquele que acredita nos sacrifícios de Cristo, que aceita os méritos de Jesus, é reconciliado com Deus, é religado a Deus. Além de sermos reconciliados com Deus, somos justificados dos nossos pecados, somos perdoados por Deus, porque nós aceitamos os méritos de Cristo. Então o caráter de Cristo é colocado no nosso lugar, ali diante de Deus. E Deus, então, aceita os méritos de Cristo em nosso favor, somos perdoados em Cristo Jesus, somos justificados em Deus, somos reconciliados, temos a salvação eterna, como diz aqui, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Salvação eterna, temos vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é o caminho, irmãos. Cristo é a nossa única esperança. O quinto tópico vem nos falando o ministério celestial. Então, Cristo deseja que nos voltemos agora para o seu ministério atual, no santuário celestial.
estejamos atentos ao trabalho que ele realiza em favor de cada ser humano ali no santuário celestial, nesse momento em que nós vivemos os últimos dias da Terra, no juízo investigativo, onde a vida de cada ser humano é passada em revista. A letra A, onde a fé em um Salvador vivo nos leva, Romanos 5, verso 11, Hebreus 8, verso 1, 2, 6, 9 a 11, 1 Pedro 1, versos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode manchar, guardada nos céus para vós. Então, irmãos, religados agora com Deus, nós temos uma nova chance. Aonde a fé no Salvador em Cristo nos leva a termos união com Deus. Após a transgressão, a quebra da lei do Senhor, o homem foi destituído da graça de Deus. Então voltamos a ser religados em Cristo. Por isso que a verdadeira religião é estar ligado a Cristo, né? Nós fomos agora restituídos à presença do Senhor por meio de Cristo, pelos méritos de Cristo. Então a fé em Cristo, nosso Salvador, nos leva de volta ao Pai, nos leva de volta ao Éden perdido, nos leva de volta a uma vida eterna, nos leva de volta à salvação, ao novo céu, uma nova terra, né? Essa é a nossa esperança. Em Deus em Cristo Jesus nós alcançamos uma herança incorruptível, um corpo incorruptível, uma vida incorruptível, um caráter transformado. Alcançamos a reconciliação. Após a ressurreição, nós podemos ver que os discípulos voltaram a ter esperança. Após a ressurreição, os discípulos então revigoraram a sua fé, pois encontraram a esperança nesse Salvador vivo que nos leva para a eternidade de volta a Deus, transformados na presença do Senhor pela grande misericórdia do nosso Deus. Os discípulos não desconfiavam mais do futuro, sabiam que Jesus estava no céu e que continuavam sendo objetos da sua simpatia, da simpatia dele. Sabiam que tinham um amigo junto ao trono de Deus e estavam ansiosos para apresentar seus pedidos ao Pai em nome de Jesus. Então os discípulos tinham essa confiança, né? A ressurreição de Cristo restaurou essa confiança e agora eles estavam ansiosos para manter comunhão com Cristo, para que pudessem interceder diante deles, levar seus pedidos ao Pai, purificando assim a sua vida. A letra B, o que devemos fazer para que a nossa consciência seja purificada da lembrança do pecado? Mateus 21, 42 e 44. Hebreus 10, 16, 19 e 20. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então nós vemos aqui, irmãos, que nós devemos voltar para Cristo Jesus. Então, o que devemos fazer para que a nossa consciência seja purificada? Nos voltar para Cristo Jesus. Pedir perdão pelos nossos pecados, quando somos tentados, quando caímos no pecado, né? O que devemos fazer para ter essa consciência limpa? Ter um relacionamento vivo com Cristo. E Ele promete: olha, eu vou colocar em seu coração, no coração de vocês, pela ação do Espírito Santo, Deus coloca em nosso coração, Cristo Jesus coloca em nosso coração o quê? A sua própria lei, né? A vontade de viver de acordo com a vontade do Senhor. Quando nós vivemos de acordo com a vontade do Senhor, pedimos o perdão dos nossos pecados, vivemos uma vida de reconciliação com Deus diariamente aqui nesta terra, enquanto vivemos aqui. Nós podemos cair, porque é natural do ser humano, mas o nosso desejo é de fazer a vontade do Senhor, porque a lei do Senhor está dentro do nosso coração. Vamos evitar ao máximo o pecado, e se cairmos, nós iremos confessar ao Senhor o nosso pecado,
Nós iremos então viver uma prática de vida de acordo com a vontade do Senhor, né? De acordo com a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós devemos nos aproximar de Cristo, pedir perdão dos nossos pecados, nos reconciliar com Ele, e assim Ele purificará a nossa vida do pecado. Assim que você cometer pecado, fuja em direção ao trono da graça e conte tudo isso a Jesus. Então é uma íntima ligação, um íntimo relacionamento. Contar tudo, né, para Jesus. Como se conta muitas coisas para os nossos amigos, né, o verdadeiro amigo. Cristo quer ser esse verdadeiro amigo. Você deveria se encher de tristeza pelo pecado, porque ele enfraqueceu a sua própria espiritualidade, e ao cometê-lo você ofendeu os anjos celestiais, feriu e magoou o amoroso coração do Redentor. Quando você pedir perdão a Jesus em tristeza de alma, creia que Ele o perdoa. Então é importante crermos pela fé, aceitarmos o perdão de Cristo. Apesar da nossa dificuldade, Ele nos perdoa e Ele nos aceita. Não duvide da misericórdia divina, nem recuse o consolo de seu amor infinito. A letra C. A letra C nos diz: por que foi necessário nosso Salvador ter vindo primeiro como um ser humano aqui na Terra? Hebreus 2, 17 e 18. Hebreus 4, 14 a 16. Romanos 8, 34. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós vemos aqui, irmãos, Cristo, ele veio à Terra como ser humano, se humilhou ao máximo, passou por todas as situações como ser humano, viveu, foi tentado em tudo, sofreu todas as tentações, mas sem pecado. Cristo conhece a nossa dor, Cristo conhece a nossa realidade, Cristo, ele entende cada um de nós e ele tem compaixão de nós. Por isso ele veio primeiramente como ser humano a essa terra. E ele quer nos dar uma nova chance. Por isso hoje, no Santuário Celestial, devemos voltar o nosso coração para o Santuário Celestial nesse momento e nos voltarmos para Cristo, para o trabalho que Ele faz, intercedendo em favor de cada um de nós. Ali não está uma pessoa indiferente, ali não está uma pessoa que não nos entende, mas um que passou por todas as experiências como ser humano. Em nosso lugar, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele compreende a nossa dor, compreende a nossa luta, e Cristo hoje trabalha em prol de cada um de nós. Trabalha em prol de cada um que o aceita como seu único e suficiente Salvador pessoal. Por isso hoje, no dia que se chama hoje, devemos aceitar o convite de Cristo e nos voltar aos seus braços. Queridos irmãos, queridos amigos, uma importante lição para a nossa vida. Que o Santo Espírito nos dê a compreensão, nos dê a sabedoria e que pela graça de Cristo alcancemos então a misericórdia de Deus em nossas vidas.